Graça e paz, gente boa, tudo bem? Eu sou o pastor João Júnior, estou passando aqui para compartilhar o nosso minuto de edificação. Hoje nós vamos falar sobre Jesus quando ele faz uma reflexão sobre a queda do homem, lá em João capítulo 8, versículo 34 em diante. Então, vem conosco estudar a palavra do Senhor. Quando eu olho para João, capítulo 8, versículo 34, na tradução da King James, ele diz assim: Jesus explicou-lhes: em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vou falar de novo. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Que verdade, que verdade. O que nós temos que entender? Que houve uma ruptura entre Deus e o homem. Você conhece a história lá de Gênesis capítulo 2, onde Deus criou todas as coisas, onde Deus criou a perfeição, criou o homem, criou a mulher e colocou eles num jardim, no Éden. E o homem e a mulher veio cair nas artimanhas do maligno e cedeu ao pecado. Então, desde lá, nós sofremos uma ruptura. O homem que foi criado para viver eternamente com o Senhor, desfrutando das maravilhas, desfrutando da glória do Senhor, agora se afastou de Deus. E esse afastamento levou o homem num anseio de, mais uma vez, se relacionar com o Senhor. E ele tentou de algumas formas. O homem, então, ele criou primeiro a religião. Ele achou que a religião ia levar até Deus, mas a religião não leva até Deus. Então ele criou a segunda forma, ele falou, então eu vou à igreja, e a igreja vai me levar até Deus. E também ir à igreja não leva você de volta a um relacionamento genuíno com o Senhor, não te liga mais uma vez com o Senhor. Então ele falou assim, eu vou praticar boas obras, porque boas obras vai fazer com que eu volte a me relacionar com o Senhor. E isso também não resolveu o problema do homem. Então ele falou, olha, eu vou viver uma vida moral, vou praticar moralidade, porque isso vai me levar de volta até Deus. Isso também não fez. Deus, vendo esse anseio do homem de se relacionar com ele, enviou Jesus Cristo, como nós temos estudado no Evangelho de João, lá desde o capítulo de número 1. O Verbo, a palavra, o Deus se encarnou e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Então Jesus habitou entre nós, viveu uma vida genuína, moralmente, biblicamente, cumpriu todos os requisitos do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e morreu como uma ovelha muda no matadouro, pelo meu pecado e pelo seu pecado. E hoje nós temos uma ponte, um livre acesso de uma morte eterna para a vida eterna através de Jesus. Diante disso, nós temos aqui algumas reflexões que Jesus nos mostra nesse texto de João em relação a essa queda do homem. A primeira é, quem comete pecado mostra que é escravo do pecado, como diz o versículo 34. Acompanhe comigo. Todo aquele que pratica o pecado é escravo dele. Você concorda comigo? Em segundo lugar, o problema é que não conhecemos a escravidão. Nós não temos, talvez, consciência do que é ser escravo, estar aprisionado, algemado. Olha o que diz o capítulo 9, versículo 41. Afirmou-lhe Jesus, se vós fosse cego, não seria culpado, mas uma vez que alegais, nós vemos, e por essa razão o pecado persiste dentro de vocês. Então observe, se você não conhece a palavra, se você não tivesse acesso a Jesus, não seria culpado. Mas uma vez que você conhece, que você sabe de Jesus, você tem acesso à palavra, você tem acesso a uma vida com Deus, você é indesculpável. Em terceiro lugar, torna-se incapaz de compreender a palavra de Deus. Aquele que é escravo do pecado, ele fica assim, imóvel diante da palavra. O texto vai dizer que ele se torna incapaz de compreender a palavra. O versículo 43 do capítulo 8 diz assim, porque vós não podeis entender a minha linguagem,
Jesus pergunta, por que vós não podeis entender aquilo que eu estou dizendo, a forma que eu estou falando, a mensagem que eu estou pregando? João 10:10, a parte A, diz assim, o ladrão vem, senão para matar, para roubar e para destruir. Você está vendo que o diabo ele produz algemas na vida desse homem caído e ele leva esse homem aos seus desejos carnais, a esse homem aos seus desejos naturais. Como que ele mata? Com a mentira. A mentira é a filha do diabo. Olha o que diz o versículo 44 do capítulo 8. Vós pertencei ao vosso pai, o diabo, que quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, pois é o pai da mentira. E assim ele é o mentiroso. Ele é um homicida, capítulo 8, versículo 40. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouvi de Deus. Abraão não procede assim. Eles estão dizendo assim, olha, nós somos de Abraão, por isso nós vamos matar você, Jesus. Jesus fala assim, por que vocês querem me matar? Por que vocês me procuram me matar? Eu que tenho revelado a verdade a vocês, que tenho recebido do Pai. Abraão não fez isso. Quantas pessoas querem destruir aqueles que anunciam o Evangelho? Querem destruir a igreja, querem destruir a base familiar. Ele se preocupa com a sua glória própria. Uma das características do inimigo é te vangloriar, é fazer com que você corra atrás da sua própria glória. Qual é a consequência da queda do homem? A morte eterna. Capítulo 8, versículo 51, ele diz, em verdade, vos asseguro, se alguém obedecer minha palavra, jamais experimentará a morte. Jesus está falando, se você obedecer, se você experimentar de mim, você não vai experimentar a morte. Todavia, se você assim não o fizer, você está propício à morte eterna. Romanos 5, versículo 12 vai dizer, concluiu, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi elegada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode ser liberto da morte eterna aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, porque todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. A consequência de um homem caído é confiar na religião. Aqueles ali que estavam com Jesus confiavam em Abraão, confiavam no profeta. Aqui um arquétipo da religião. E todos morreram e assim serão julgados. Diz o versículo 52 do capítulo 8 de João. Ao ouvirem isto, exclamaram os judeus, agora estamos certos que tendes um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu afirma, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? Vocês estão vendo? Jesus estava dando uma saída simples para ele, que era obedecer a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Mas eles preferiram se basear na religião. Agora, se você entender o propósito de Jesus na sua vida, se você obedecer a palavra, guardar a palavra, como diz o Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, você não experimentará de forma alguma a morte eterna. Pelo contrário, você terá uma vida abundante com o Senhor. Porque o mesmo versículo 10 de João 10, a parte B, Jesus diz, eu vim trazer vida e vida em abundância. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, quer te dar uma vida abundante. João capítulo 8, versículo 36, eu termino nosso minuto de edificação hoje dizendo assim, assim sendo, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sairá dessa vida de queda e irá reinar com Cristo, irá desfrutar dessa libertação e dessa vida abundante.
Que Deus os abençoe. Até mais. Um forte abraço.